A aula de hoje, dos bastidores do estoque perfeito e lucrativo, eu trouxe aqui um assunto que eu escuto com frequência, que é várias histórias que vocês me mandam, que é assim, eu estou endividada, estou com dívida e já identifiquei, vendo seus vídeos aqui, que tenho muito estoque mico. Então, legal, obrigada Andressa por essa consciência, agora já sei disso. Então tá bom. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu só vou vender meu estoque mico aqui para pagar minhas dívidas, aí depois eu vou começar a fazer tudo certinho. Tá bom? Então, atenção! O tema da aula de hoje é sobre isso, exatamente sobre isso, tá? Quem tá nessa situação aí, fala, eu tô com dívida, eu tô com estoque mico, tá? Vamos falar sobre isso. Bom, vamos lá, todo mundo dentro do workshop, que legal! Se as aulas ao vivo são às 8, não são. Tá? Ela vai ao ar às 8, você assiste quando você quiser, tá? Não tem horário, não. Mas vamos lá, gente. Então, quem tá nessa situação, vamos falar aí sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Qual que é a questão da dívida, né? A gente vai quebrar em partes toda essa história, que realmente essa é uma história que eu escuto em várias versões de vários de vocês e que eu recebo muitas mensagens. Então, assim, vamos quebrar as partes disso. A história da dívida, a história do estoque mico e a história do momento perfeito para começar a trabalhar o meu negócio de forma profissional, tá? A gente vai ter essas 3 fases aqui desse processo que a gente vai quebrar, tá? Então, a primeira, estou endividado. Tá, vamos lá. A gente já começa assim, por que tá endividado? O que aconteceu aí que fez essa dívida? Tô vendo meu cabelo voando aqui. O que aconteceu aí que fez essa dívida, tá? Quem tá aqui participando dos bastidores do estoque perfeito lucrativo já deve ter visto algumas aulas aí, onde eu falei sobre a questão, as 3 questões aí, né? Mas citei aí mais de uma aula isso, 3 pontos principais que fazem com que o prejuízo ou a dívida venha a acontecer, tá? Num negócio de moda, tá? Algumas coisas são comuns de outros negócios, mas aqui a gente tem negócio de moda, tá? Eu nunca tive negócio de comida, nunca tive restaurante, nunca tive outro negócio que não fosse de moda, tá? Algumas poucas outras atividades aí que eu faço, mas consigo observar algumas coisas parecidas, mas a gente tá falando de negócio de moda. As 3 coisas, tá? A primeira, margem, tá? Então, esse para começar a conversa seria efetivamente mais fácil, né? Então, eu vou olhar, eu preciso partir já do princípio que eu vou trabalhar com o markup correto e saudável, tá? E aí parece muito simples, porém, tá? Eu sei que vocês que me seguem aqui, não, né? Vocês que me seguem aqui não, já estão sabendo né, como funciona o negócio de moda e os markups corretos que você precisa ter, então isso é bem importante. Mas mesmo assim, às vezes aparecem muitas marcas, muitas lojas que não estão percebendo que estão praticando o markup incorreto, tá? Mais comum e menos comum. Menos comum, lojistas, porque quando se compra no atacado e se vende no varejo, é um pouco mais aberto, mais falado, mais comum, um markup aí de 2 e pouco, enfim, que ok. Então não tem tanta confusão. Maior ponto cego, maior problema de markup incorreto, tá principalmente em ateliê, tá? Quem faz sob medida, o ateliê, tal, produto mais único, né, exclusivo, que a gente já falou bastante aqui nos bastidores do estoque perfeito lucrativo. Depois, confecção, que vende no atacado e no varejo. 90 e poucos % das vezes está com o markup incorreto e está trabalhando há anos assim e não entende porque está no prejuízo, porque o markup está incorreto. E marca própria. Marca própria que às vezes vende no varejo, daí não está conseguindo fazer o lucro que precisa, sem perceber que tem o dobro dos custos de quem só vende produto de terceiro e não necessariamente tem o dobro da margem, e também acaba inviabilizando a possibilidade do atacado porque tem markup incorreto. E o atacado é um caminho muito poderoso para a expansão de marcas. Muito bem. Aí, esses cenários onde a gente tem uma incidência de markup e margem incorreta, se né, vem aqui no meu canal, encontra meus vídeos, encontra meus materiais e tal, e a gente vai falar disso semana que vem no workshop também, muito, muito, muito. Vê lá o markup, certo, que tinha que estar praticando, e fala, mas que esse preço daí não vai dar.
É impossível. É impossível vender a esse preço de venda e é impossível ter esse preço de custo. Fizemos aí outras aulas aqui dos bastidores do estoque perfeito e lucrativo explicando como resolver essa situação. Se você não assistiu, perdeu. Mas vai ter oportunidade aí no workshop gratuito da semana que vem pra gente falar mais disso, tá? Mas essencialmente, isso quer dizer que o negócio é inviável. Então nem comece, nem faça, tá? Porque ele estruturalmente não vai dar certo, tá? Ah, mas as pessoas não querem pagar esse preço. Então tem um produto que você está botando no mercado por um preço que as pessoas não querem pagar. Então desapega desse produto, procura outro produto que as pessoas pagam, tá? A gente não está aqui para obrigar as pessoas a pagarem quanto a gente precisa, tá? O markup é o markup que precisa para o negócio fechar a conta, tá? O nosso trabalho é escolher ou desenvolver os produtos dentro de um custo adequado ao mercado e que as pessoas estão dispostas a pagar. Da mesma forma que tem pessoas dispostas a pagar múltiplos milhares de reais por vidro, que é a Swarovski, que é um cristal, que não é cristal, é vidro, e que tem um markup monstruoso e que as pessoas, incluindo eu, tenho coisa da Swarovski, que a gente está disposto a pagar vários mil reais, também tem muitas pessoas que não estão dispostas a pagar 100 reais por um produto feito à mão, artesanal, único, tá? Não estão. E esses 100 reais não vai cobrir quase nem o custo do trabalho, tá? Então a gente tem que entender a diferença, a percepção de valor e preço, tá? Quem já pediu minhas figurinhas? Eu não posso mostrar porque eu estou usando o celular aqui, mas elas são incríveis. E tem uma figurinha onde eu estou falando que preço e valor são diferentes. Se você quiser minhas figurinhas, vai lá no meu Instagram, no link da bio, tem lá, peça as figurinhas da Andressa Serrano Favorito, você vai mandar lá um WhatsApp lá e vai receber no seu WhatsApp. Mas tem inclusive uma figurinha sobre isso, tá? Preço e valor são coisas diferentes. Então, o que as pessoas estão dispostas a pagar, tá? Ela é relativa ao valor que ela está percebendo e não necessariamente ao custo do produto, mas geralmente sim, tá? Mas tem coisas que o custo é muito maior do que o valor percebido que as pessoas pagam, enfim, tá? Então a gente não vai se aprofundar muito nesse assunto, mas eu tô quebrando só o primeiro assunto ali, que é o prejuízo, a dívida, tá? Então, se tem problema de margem, você pode ficar de ponta cabeça no Instagram, fazer um monte de evento de marketing, campanha, contratar blogueira, você vai continuar no prejuízo, tá errado, tá? Tem que reestruturalmente ir fazendo essa transição, tá? No Moda de Sucesso Pro completo, a gente recebe, né, e tem alunos que entram com esse problema central, tá? E aí a gente vai ter que tem aula sobre essa transição para os dois lados, tanto do que fazer com o custo do produto, como do desenvolvimento aí de mais valor e tal, para a gente conseguir mais elasticidade do preço de venda. Não é impossível, os alunos conseguem, a gente vê isso todos os dias, então não se apavorem, tá? Então, identificar se você tem o markup correto, se não tiver o markup correto, que vai ter que trabalhar nisso, antes de tudo, tá? Porque senão nada vai resolver ou algo que está estruturalmente ali apertado demais e que a conta não fecha, tá? Então a gente tem a questão do markup, depois a gente tem a questão do estoque, né? Que eu já falei várias vezes para vocês, expliquei isso em outras aulas também. Então, às vezes, se você tem. Você vende uma média de 100 peças aí por mês e vamos dizer que essas 100 peças aí dá um total de, sei lá, 20 mil reais, tá? 2 mil reais, tá? Vamos falar 20 mil reais, tá bom? De venda aí mensal, tá? Se você está fazendo 20 mil ali e vendeu essas 100 peças, vamos dizer que você vendeu essas 100 peças aí no preço cheio, preço legal, com margem ok, tá? Se você é lojista, você não está com o markup errado, fala, não, isso aí não é meu problema, eu estou vendendo, tá? Só que daí o lojista, na maioria dos casos, tem o problema do estoque. Então tá bom, eu vendo essas 100 peças, eu faço meus 20 mil, só que a questão lá que eu falo do hashtag sem estoque não tem venda, que você me fala estoque bom, estoque correto, estoque que as pessoas querem comprar e que você está vendendo, ela vai e compra desenfreadamente, loucamente, muito estoque, então vai estar num cenário onde eu vendo uma média de 100 peças por mês, e isso me dá um faturamento em torno de 20 mil, mas lá no meu estoque eu tenho 30 mil peças, 40 mil peças, às vezes 200 mil, 300 mil reais em estoque, tá? Então, aquilo foi dinheiro que foi colocado lá. Se eu estou fazendo 20 mil por mês, eu tenho 300, 400 mil em estoque. Quem está nessa situação está com dívida, tá? Então, assim, quanto tempo vai levar para você vender tudo aquilo lá nesse ritmo que você vende, tá? E o que você não vende, efetivamente você está devendo. Está devendo 300 mil, está devendo 400 mil. Sim, foi um investimento que foi feito, mas foi mal feito, tá? Porque aquele estoque não devia estar
naquele volume parado lá há tanto tempo. Então, o estoque que você não vende no período correto, com o giro certo, na margem certa ali para aquele momento que você comprou e que fica encalhado lá há muito tempo, ele gera dívida e ele come o lucro dos 20 mil ali que você está fazendo. Então, nesses 20 mil ali que você está fazendo, de repente, não lembro, eu falei 100 peças, né? Deixa eu ver aqui, vou dar uma continha de padaria aqui. 20 mil vezes por 100, tá. Custo médio desse produto é 200, e aí, dos quais ali uns 10 mil seria custo de produto, muito bem, tá? Aí você ficou com lucro bruto, né? Que daí com esse lucro bruto você tem que pagar todas as suas contas do seu negócio ali de 10 mil, só que você tá devendo 300, 200 mil, etc, tá? Então esse é o segundo problema que gera dívida, tá? Ou falta de lucro, porque essa é a série bastidores do estoque perfeito e lucrativo, e para você ter um estoque perfeito e lucrativo, a gente precisa olhar aonde que está o prejuízo aqui, nesses aspectos aqui, tá? Então, markup incorreto primeiro, depois estoque incorreto, mal dimensionado, mal comprado, de forma que o estoque bom que você vende, ele não dá conta de pagar a conta dos erros do estoque encalhado que está lá. Isso gera dívida. Então, se você está endividado, pode ser que seja esse o problema, ou esse, ou os dois, tá? E terceiro, custos muito altos, tá? Isso é menos comum de acontecer, mas acontece. Acontece geralmente mais em empresa grande do que em empresa pequena, mas acontece, tá? Que até o negócio tá ok, o markup é ok, o estoque até que tá mais ou menos equilibrado ali, só que tem um custo operacional muito mais alto do que tem cacife para pagar. Então tem um aluguel muito caro, é um imóvel muito, muito caro, retiradas de prolabore muito altas, desproporcional ao faturamento, equipe muito grande para o tamanho do negócio ainda e tal. Ou seja, a gente precisa crescer um pouco mais esse faturamento para que proporcionalmente esses custos caiam ou momentaneamente reduzir custos ali fixos e tal e buscar a mesma venda com custos menores, tá? Mas assim, geralmente são esses três caminhos aí que levam à dívida e elementos que a gente trabalha também na busca aí pela lucratividade ideal, que vai conseguir fazer com que vocês até dobrem o lucro do negócio de moda, com certeza, e tenham essa estabilidade aí numa margem saudável que vai pagar todas as suas contas aí e gerar um lucro excedente para reinvestir no seu negócio e você crescer com as próprias pernas. Um outro ponto que eu não citei aqui, mas que eu sei que acontece bastante, ele entraria no custo operacional muito alto, é empréstimo, né? Então, assim, tem um negócio, não identificou que tem esses pilares errados, e falar agora para eu vender mais, eu preciso investir em mais marketing, em evento, em vendedor e em compras, em estoque. Só que continua repetindo os erros de compra e investe na ponta do iceberg, lá que eu já falei para vocês, marketing, o vendedor e etc. O final da linha. Todo o resto do negócio está embaixo ali no iceberg, que é a nossa compra, o nosso estoque, o custo desse estoque, a estratégia de produto que eu vou ter, que produto que eu vou ter em qual momento, etc, etc. Não adianta você ter a melhor equipe de marketing, a melhor equipe de vendas, se você não tem tamanho. Se entra uma pessoa que calça 36 e gostou do sapato que está na vitrine, que você só tem uma peça 39, você não vai vender o sapato 39 para a pessoa que calça 36. Ponto. Ou você vende, só que ele está com o markup errado. Ou tá chovendo lá fora, você só tem rasteira de camurça, tá? Nós usando alguns exemplos de sapatos e tal, tá? Então a gente todo o iceberg que está embaixo que a gente vai trabalhar para que a venda seja muito mais natural. E aí, se você tem uma equipe fera de venda e você está fazendo um investimento legal em marketing, legal, você só vai potencializar aquilo, você vai conquistar um aumento no seu ticket médio, no número de peças por atendimento, etc. Você vai daí capitalizar mais em cima do sucesso que você construiu aqui, que é o resultado que a gente tem com os alunos do Moda Sucesso Pro e que consistentemente a gente começa a identificar isso à medida que todos esses pilares vão sendo colocados em prática. Então é isso que a gente tem que ter em mente, tá? E daí o que eu ia falar do custo operacional, daí acha que é o fim da linha, que é os vendedores, que é o evento do marketing, tarará, vai lá e faz um empréstimo. E aí empréstimo, gente, a juro, hoje não, né, que a gente está com algumas oportunidades aí com juros super baixos, enfim, mas mesmo assim, tá, os juros de banco, a gente vencer aquilo com lucro lícito, olha, tem que suar,
tá? Então eu sou muito a favor do investimento a partir dos próprios lucros do negócio, tá? Que é bem difícil, tem gente que hipoteca a casa para ir lá comprar estoque e compra estoque incorreto. Estoque mico que fica lá encalhado e que às vezes não consegue nem vender pelo preço de custo, tá? Então isso é muito, muito sério. E aí isso vai aumentando também o custo operacional, porque às vezes você tem a dívida de um empréstimo que você fez também, né? Não é só de compra que você fez, mas do empréstimo que você fez para fazer essa compra, tá? Então isso é muito sério. E outro pilar também que eu estimulo muito, que a gente tem até como meta no Moda de Sucesso Pro, é engordar o nosso próprio porquinho, né? É você construir um caixa a partir do próprio lucro, mesmo que pequeno, que você vai fazendo aquela coisa, né, que se fala montinho, montão, né? Então eu junto um pouquinho aqui, um montinho e transformo num montão. Daí eu pego um montão, retiro um montinho de novo, que vai ser um pouquinho maior, faço outro montão um pouquinho maior. Então, ontem mesmo fiz uma sessão aí com alguns alunos que venceram um desafio lá do curso e um deles falando, né, questão de uma reforma de loja que ele sempre quis fazer e que é um ponto que vários de vocês trazem aqui, alguns que não são meus alunos, enfim, ou quem entra e já tinha feito isso, que pega empréstimo para reformar a loja. Ah, porque eu ouvi falar que VM é o canal. Ontem eu fiz uma aula, né, sobre o encanto do VM, como levar isso para quando a loja física está fechada, enfim. VM é um negócio muito legal, que é decoração na sua loja, organização na sua loja e tal, mas não é isso que vai resolver a tua lucratividade, o teu giro de estoque, tá? Isso é mais uma ferramenta lá no ponto final, tá? No final da linha, lá na pontinha do iceberg. E aí vai lá, faz um emprestimão gigante com juro, tá, parará. Reforma toda a loja, mas embaixo a base do negócio está frágil ainda, os estoques estão incorretos, a margem não está boa, o dimensionamento das grades, os tamanhos, etc., estão incorretos. Então, por mais linda que seja a sua loja, você continua não conseguindo converter muito bem, tá? Daí não consegue pagar aquele empréstimo, tá lá com a loja daquele tamanho, com todo aquele estoque lá. E aí vem o que está na pergunta aqui do tema da live, que é: eu só preciso vender esse estoque, daí eu vou ter caixa, daí tudo vai ficar bem. Daí a partir dali eu vou fazer tudo corretamente. Então, por que isso não acontece? Porque não existe um momento perfeito. A venda que você não conseguiu fazer com a compra do estoque mico, ela é muito limitada. A gente consegue ir se livrando dos micos aos poucos? Consegue. Mas é um processo doloroso. Ele demora porque o estoque é mico, tá? Talvez é a grade que você não devia ter tido. Tem vários alunos aqui, vocês, que quando identificam, né, enfim, e falam, não, poxa, já identifiquei, fiz as análises aqui, e a gente tem questões como, não, realmente agora eu consigo ver que a minha grade, que realmente vende com facilidade e tal, é G e GG, e eu tô aqui com cento e poucas peças que é P, e eu não tenho nem cliente que é P. E aí vem aquilo, é o tal da pessoa que calça 36 e chega na tua loja e só tem o sapato 39, você não vai vender pra pessoa, tá? Então existem várias ações que a gente pode ir fazendo em paralelo, só que isso só vai ser possível se, ao mesmo tempo, você começar, sim, a implementar uma estratégia e uma metodologia de compra, de gestão de estoque, de confecção dos estoques corretos, que vão vender a preço cheio produtos bons que as pessoas querem comprar, para que daí você comece a engordar o seu porquinho, ter mais caixa e você consiga, inclusive, ir inserindo um pouco dos micos ali dentro de um contexto de produtos fortes, tá? Explico. Quando a gente fica tentando só vender os micos, tá? Eu vou tentar usar vários exemplos assim reais e ilustração assim para que entre bastante isso em vocês, porque eu sei que é como se fosse um pensamento natural, né? Fala, não, e mesmo nas empresas que eu trabalhei, eu trabalhava, enfim. Primeira coisa que se fala, não, André, só o seguinte, problema de estoque você não vai ter aqui, tá? Porque a gente tem 100 mil peças e tal. Então, assim, estoque a gente tem, tá? É só vender esse estoque aqui que você vai vender. Que vai fazer o caixa. Não, é isso que eu vou explicar, inclusive, em muitos detalhes e exemplos reais e tudo mais, na segunda-feira lá no workshop gratuito. Quem for participar vai entender e vai ver evidências de muitas marcas, inclusive, que vocês conhecem, que isso aconteceu. Quando a gente vai olhar qualitativamente esse estoque, vou dar exemplos sem dar spoiler, assim, mas falando em lingerie, por exemplo, problemas de qualidade, tá? Então, 50 mil sutiãs brancos que já estão amarelados, sabe? Quando o bojo fica amarelo. Você não vai vender aquilo a preço cheio. E de repente você não vai nem vender.
tá? Porque as pessoas não querem comprar um sutiã novinho, branco, que tá amarelo, encardido, tá? Ah, não dá para lavar? Não. É uma química, a espuma. O que foi o problema aqui? Foi comprado demais, desproporcionalmente ao giro projetado de venda, ficou armazenado de forma incorreta, depois de 6 meses, 1 ano, guardado com um plástico transparente embaixo de uma luz, ele estraga. Então estragou. Então como que eu posso partir do princípio que eu posso vender aquelas 50 mil peças lá e que o preço de venda era 100 reais? Então eu naturalmente eu tenho no bolso aqui, eu tenho um ativo de, vamos dizer que é 30 mil, vou fazer a continha de novo, porque eu não sei fazer conta de cabeça, que eu tenho um ativo de 3 milhões, que seria, né, 3 mil peças, 30 mil peças a 100 reais. Eu não posso dizer que eu tenho esse ativo, tá? Porque ele não é mais, ele não vale aquilo, tá? Outros exemplos, tá? Que em outras empresas também, tô dando um pouco de spoiler aí de segunda-feira, mas na segunda eu vou explicar muito melhor os detalhes aí de como que a gente contornou também isso. Leggings que foram compradas também num e-commerce na Inglaterra que eu trabalhava, que veio lá com uma tecnologia cosmética e tal, que absorvia e acabava com a celulite da perna da pessoa e tal, tudo bem. Só que era um e-commerce, ou seja, uma loja só, e a gente tinha ritmos de venda do mesmo modelo e cor, por exemplo, de no máximo 200 peças aí por semana, né? Assim, um super, super, super best-seller. E aí essa marca veio, fez um super pitch de vendas lá, e a pessoa que estava lá antes pegou e comprou 5 mil peças da tal da legging, só que 5 mil de cada comprimento. Então, no total, tinham 15 mil peças e mais, a legging era branca. Branca, tá? Quem nunca, gente? Assim, quem nunca, tá? Eu já comprei mico também, tá? Mas a imprudência do volume dessa compra e a disparidade com a realidade do negócio e com nenhuma projeção baseada em qualquer método de compra e de venda que fez com que alguém que vende no máximo 200, 300 peças da melhor legging preta em um comprimento por semana comprasse 15 mil. Então você faz a conta, 15 mil divididos por 200 peças semanais, são 75 semanas, tá? Partindo do princípio que a legging branca, com um comprimento bizarro, ia vender no mesmo ritmo que a melhor legging preta, que já estava consolidada no mercado há bastante tempo e que era bem mais barata também, tá? Que aqui não estava nem considerando o preço de venda, que também era muito mais caro. Então ela era branca, era muito mais cara, tem assim um estoque monumental, né? E se a melhor, a preta e tal, que já estava consolidada no mercado, vendia umas 200 por semana, as outras que eram diferentes, um pouco mais caras, vendia metade disso, nem isso, tá? Resultado, tá? Eu tenho um ativo, eu posso dizer que, não pode deixar que eu vou transformar esse ativo aqui em dinheiro líquido para o meu negócio. Não, porque as pessoas não querem uma legging Corsário, era na época da Corsário, quem lembra? Logo abaixo do joelho, branca. E aí tinha outra que ia acima do tornozelo e outra abaixo do tornozelo. Vocês entendem? Então, quando a gente olha o número como um todo, tá? Aqui eu estou dando exemplos bem extremos, tá? Que são, às vezes, eu dei o exemplo de problema de qualidade e dei um exemplo de um produto que não é comercial, tá? E que na hora parecia maravilhoso. E quem nunca, tá? Só que a gente evita de cair nessas ciladas, tá? De compra incorreta no impulso, tarará, se você tem um método e sabe o que você vai precisar, o que você precisa comprar para fazer a venda que você precisa antes de sair as compras, tá? Então, é muito importante que vocês dominem isso e tenham essa consciência dos erros que já foram cometidos, tá? Porque agora já foi cometido, agora paciência, agora a gente vai ter que lidar com isso, tá? Vamos falar mais disso na segunda-feira, vou contar melhor essas histórias todas, né, como um todo. Mas, bom, a gente vai ter que olhar então de forma qualitativa para esse estoque, esse montanha de estoque que eu tenho ali. E quando eu faço uma boa projeção de estoque de compra para o futuro, como eu falei na última aula dos bastidores do estoque perfeito e lucrativo, que eu falei como readequar, né, o seu estoque com a pandemia, é mais ou menos o mesmo processo que a gente vai fazer. Então eu vou começar a fazer um trabalho de análise de informações de histórico que eu tenho. Se eu não tenho negócio ainda, a gente consegue qualificar o mercado e fazendo pequenos testes para que você só invista 15 mil peças depois que você tiver muita segurança que você tem cacife e estrutura para vender aquelas 15 mil peças e que aquilo vai de fato te dar um retorno. Tá? Antes disso, não, talvez a gente paga até mais caro no começo para ter essa informação, para fazer esses testes. Então, quem está começando pode
já se preparar para fazer esse processo e preservar o seu capital, que geralmente é fritado numa paulada assim muito rápido quando vai começar o negócio, com frentes incorretas e depois não consegue mais recuperar. Aí tem que pegar investimento, empréstimo, né, com juros e tudo mais, para tentar refazer, fazer de novo e corrigir o caminho. Só que daí você tem que pagar juros. Então, assim, a gente já tem que trabalhar com a margem ali já contadinha. E ainda com juro de banco para pagar, fica mais complicado, tá? Bom, então o caminho não é. E aí, voltando. Então, se eu parto do princípio que é só eu vender esse estoque mico aqui, que eu vou ter caixa, o que a gente vai estar fazendo com a nossa marca, tá? Que marca não é só marca, minha marca própria. Uma loja também é considerada uma marca. Você tem força de marca, tá? Esse é um dos grandes pilares do modo de sucesso pro. Você tem lojas que se tornam nomes conhecidos, que se tornam marcas, né? Não, elas podem até desenvolver um produto de marca própria, mas a Daslu, por exemplo, a Daslu é um grande exemplo que foi uma multimarcas por muito tempo. Hoje eles têm marca própria também, enfim, desenvolveram depois, né, e tudo mais. Mas ela se tornou uma grife, né, uma marca. Então, assim, eu comprei na Daslu. O Vitor tá falando que tá sem som? Não estão me ouvindo aí? Estão ouvindo? Aqui no YouTube? Bom, vamos lá. E aí vai, tá? Então, se eu fico forçando o produto que é a legging branca, por exemplo, ou um sutiã que já está amarelado, que ele está avariado, e eu forço esse produto, né? Eu faço campanha, eu faço evento, eu pago mais comissão para vendedor, eu arrumo mais vendedor para vender aquele produto, o que eu vou estar falando para o mercado? Que são esses produtos que eu trabalho, que eu vendo, não é? Aqui no Instagram estão falando que estão ouvindo super bem. Aí no YouTube tá tudo bem? Bom, confirma aí para mim. E a gente não quer isso, tá? Então essa transição, o som está funcionando normalmente. Obrigada, Natália. Então o que a gente quer é a gente ir fazendo essa transição, como com a questão da margem do markup. Quando a gente encontra um problema, você pode fazer uma transformação brusca, né? Enfim, imediata. Mas dá também para a gente ir fazendo o famoso que é trocar o pneu com o carro andando, né? E isso é recomendado por quê? Porque você não vai ter um impacto tão grande. De repente, se for fazer assim, numa vez só, numa paulada só, por muitas vezes, talvez vai ter que mudar até o nome da marca, tá? Porque se eu vou ficar fazendo bazarzão e fritando um estoque mico ali só para eu abrir caixa, eu vou estar atrelando o nome dessa marca ou dessa loja com aquele tipo de produto. E daí, se só depois eu for daí começar a trabalhar num método bonitinho e tal, você também vai começar essencialmente do zero. E vai ter que ter um novo nome, uma nova reputação, praticamente, tá? E se você se utiliza desse trabalho dos micos aí para ir fazendo essa transição, você já não começa do zero, você consegue sim reaproveitar muito o produto com o olhar que a gente faz aqui do método de analisar, que é o que eu falo lá do separar o joio do trigo. Tem vários alunos nessa fase aí, né? Enfim, para a gente conseguir qualificar o nosso estoque. Então, dessas 1000 peças que eu tenho, quantas são esse tipo de problema da legging branca ou do sutiã branco que ficou amarelo, né? Que a gente vai ter muito mais problema para vender. E quantos que são, de repente, a grade só, que eu tô vendo, começo daí a ter bem claro que aquela grade é complicada para mim, que são padrões de decotes ou que são modelagens que as pessoas têm dificuldade, enfim, um produto às vezes que ele é desconfortável quando a pessoa prova ou que são complicados de usar, tarará, e que eu posso daí trabalhar soluções para esses problemas, mas que não é um produto ruim, de todo ruim, um produto que eu preciso descartar necessariamente, como lá o sutiã branco, né? Você precisa descartar, mas você vai vender por um preço abaixo do preço de custo, que ele é um produto que ficou avariado, tá? Então a gente vai fazendo essa qualificação do nosso estoque. E quando você tem isso organizado, assim, só de fazer isso, sem fazer mais nada, já vai ficar tudo muito, muito mais claro, tá? Você vai bater o olho ali e vai identificar rapidamente erros e acertos, que é o principal. Então, o mico, a primeira coisa que ele tem que dar pra gente é informação, tá? E fórmulas do que não funcionou, do que eu não devo repetir. E também a gente vai encontrar, às vezes, no meio dos micos, informações de coisas boas, tá? Por exemplo, se eu tenho lá o sapato que só tem 39, tá? Eu tinha o 36, o 37, o 38, eu vendi o 36, o 37, o 38, só sobrou realmente o 39,
Então eu aprendi o quê? Que talvez eu tenha, só que não pesar tanto a mão nos tamanhos maiores, né, de sapato, né, por exemplo. É, tudo bem, mas que eu tive venda no 36, no 37, no 38. Então, eu tenho algumas opções. Ah, o produto sozinho ali no 39 ele é um pouco mais difícil. Será que esse produto ainda existe? Dependendo do tipo do calçado, se ele é um calçado básico, que ele está sempre em linha, de repente você até consegue repor o 36, o 37, o 38, ele não fica tão sozinho, ele tem ali os amiguinhos e você consegue daí recolocar ele com styling, com outras peças juntas, com uma história, de uma tendência, enfim, que você consegue reintroduzir ele, porque aqueles outros tamanhos você conseguiu vender. Não foi o modelo como um todo que foi ruim, foi uma identificação de grade. E ao identificar o problema da grade, que talvez foi incorreta, talvez pesou muito a mão no tamanho que você não tinha uma capacidade de venda tão legal, você também reconheceu coisas que deram certo. E aí que você não começa do zero. Ou de repente você vai comprar um outro modelo, você já usa, olha, eu só fazendo essa separação aqui, eu já consigo identificar várias informações que vão me ajudar tanto a comprar produto forte, produto icônico, produto que eu consigo ter vendas a preço cheio, como fórmulas que eu não devo repetir, tá? E aí você vai trazendo necessariamente produto bom. O seu negócio só vai crescer com produto bom que as pessoas querem comprar, tá? E se você tem esses micos aí que você precisa se livrar, você vai ter muito mais facilidade de se livrar dele num contexto de uma loja ou uma marca, enfim, que tem produtos bacanas e que daí você coloca um produto difícil de usar, mico e tal, parará, mas que você monta ele ao redor de uma série de produtos fortes e lucrativos, e que talvez você tenha um hit na margem desse produto um pouco pior até você fazer essa limpeza. E eu já fiz essa limpeza várias vezes, eu sei que dói, tá? Dói, e você não aguenta mais olhar para a cara desse produto e tal. E tem N formas, né, de ir fazendo isso. Mas infelizmente não tem muito atalho, tá? O atalho é jogar tudo fora, não tem fora, entendeu? A gente vai ter que dar um jeito nesses produtos. E é por isso que aprender esse método e não perpetuar o erro, não repetir esse tipo de fórmula que não funcionou, é a chave de tudo isso, tá? Então a gente precisa aprender a fazer todo lá o trocar o pneu com o carro andando, porque se você parar o carro para daí fazer isso, você efetivamente vai matar o resto do carro. Você vai arrumar o pneu, mas o resto vai embora junto, tá? Então assim você vai conseguindo colher informações que vão retroalimentar as forças do seu negócio e a gente deve recuperar um negócio a partir do que é bom nele, do que funciona, do que agrega valor, do que as pessoas querem da sua loja, da sua marca, tá? E não buscar só caixa com produto mico, porque aí a gente está perpetuando uma fórmula de fracasso, uma fórmula que não funcionou, de produtos que as pessoas não querem, que não encantam, que elas não veem valor, etc. Certo? Então, por isso que tem que tomar muita atenção com essa crença, tá? Então, se você não vai desistir do seu negócio, não vai fechar as portas e falar, não quero mais mexer com isso e tal. Se você quiser acabar com tudo e não quero mais trabalhar com isso daqui, não é para mim e tal, aí quem sabe tudo bem, faz lá o bazarzão, se livra de tudo, fecha as portas, um abraço, vai fazer a outra coisa que você tem aí formas de fazer na sua vida se tiver, né? Agora, se o seu negócio é esse e você quer continuar, você quer fazer dar certo, tem que abraçar que vai ser um processo em paralelo. Você vai ter que ir reconstruindo o seu negócio a partir dos sucessos e ir lidando com os problemas que foram gerados ali em paralelo, tá? Senão a gente não vai conseguir expandir esse negócio para um negócio de sucesso, tá? Então não fiquem às vezes com essa resistência ou até uma ilusão, né? Que é só eu fazer isso que daí tudo vai dar certo. Não, é um processo, tá? A gente tem que estar constantemente trabalhando em cima disso e a ação colocar em prática, que é o que vai fazer a diferença aí no seu negócio, tá? Aprender com os nossos erros e ir retificando à medida que a gente vai também aprendendo a fazer corretamente. Tá?